Parece que a tão esperada funcionalidade do Notion chegou. Notion Calendar. E aí, será que é bom mesmo? Já tem tempos que a gente fez vídeos aqui no canal do Vida Organizada falando sobre o Notion e sobre o calendário dele, as funcionalidades dele, e uma das coisas que faziam muita falta era essa questão do calendário. Mas eles resolveram isso lançando aí uma alternativa que é o Notion Calendar. Eu ainda assim tinha uma expectativa de que os eventos do Notion eles fossem sincronizar diretamente com o calendário do Google ou alguns outros calendários. Mas o que eles tiveram foi algo talvez ainda melhor, que é você ter ali um aplicativo próprio para calendários que faz a sincronia com o Google Agenda e também com o Notion. Vamos ver se é bom mesmo. Bom, aqui eles já fornecem nesse artigo os 5 passos para configurar o Notion Calendar. Eles têm aplicativo para desktop e você também pode acessar pelo navegador, mas é um aplicativo à parte, então não é dentro do Notion que você acessa ele. Mas vamos testar na prática. Então eu criei aqui uma conta no Notion do zero só para a gente mostrar como que ficaria essa sincronização passo a passo. No canto esquerdo, aqui no menu lateral, onde a gente consegue gerenciar todas as nossas informações do Notion, tem esse ícone aqui de calendário. E aí, quando a gente passa o mouse em cima, ele mostra Explore o Notion Calendar. Quando a gente clica em cima, ele abre essa caixinha que a gente consegue continuar ali com o Google. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, não tem como a gente logar no Notion Calendar com outros tipos de calendários que não o do Google. Então, você vai ter que usar ali uma conta do seu Gmail para você utilizar esse aplicativo. E aí a primeira coisa que ele aparece quando você clica lá para continuar com o Google é você selecionar uma conta. Então você pode selecionar aqui contas suas do Gmail para fazer essa sincronização do Google Calendar com a sua conta do Notion. Eu vou pegar aqui esse e-mail, que é o meu profissional, para a gente ver como que ficaria essa sincronização. Ele pede para aceitar ali a política de privacidade e os termos de serviço. Você clica em continuar. Ele pede as permissões ali, eu vou selecionar tudo e vou permitir para ele, continuar, e aí ele abre de fato ali o Notion Calendar e aí a gente vai ter uma visão de como que ele funciona. Bom, vamos lá. De fato é um calendário, tem muita informação na tela e a gente vai explorar juntos o que isso daqui pode fazer, qual que é o poder do Notion Calendar. Ele mostra aqui um calendário moderno e lindamente projetado. Alterne facilmente entre trabalho profundo e reuniões. Conecte ao seu espaço de trabalho do Notion. Adicione documentos, projetos e cronogramas do Notion. Todos os seus compromissos em um só lugar. Veja uma visualização unificada com vários calendários. Bom, vamos ver se é tudo isso daí mesmo ou se eles colocaram muitas expectativas, não sei. Clique em primeiros passos e aí a gente começa de fato utilizar isso daqui. E uma coisa muito boa, ele já está fazendo a sincronia com a minha conta do Google, onde eu tenho aqui eventos do Vida Organizada todos sincronizados. Então, isso já é muito legal. Uma coisa que eu gostei com relação ao layout dele é que as informações são bem pequenininhas, a gente vai dar uma explorada realmente ali nas informações, mas ele é bem minimalista, digamos assim, ele tem ali um design interessante. Aqui no canto esquerdo eu tenho acesso ao calendário completo, né, onde eu consigo alternar ali entre os dias, ele até faz ali uma animação para indicar de qual dia que eu tô clicando aqui, o que é bem legal. Embaixo a gente tem os eventos que eu posso ocultar, né? Então, clicando no olhinho que tem aqui, eu consigo ocultar eventos na minha agenda e ele até aparece ali uma forma de que aquilo está ocultado, né? Ele fica, perde meio que a. Ele tem aqui um botãozinho que é adicionar a conta de calendário. Eu imagino que você consegue fazer ali a sincronização com mais calendários. Então, ele vai pedir novamente as mesmas coisas. Você pode clicar aqui em continuar e aí ele adiciona uma segunda agenda para você sincronizar. Gente, isso é maravilhoso. A gente conhece várias pessoas aqui do Vida Organizada que tem ali que gerenciar 2 agendas diferentes. Por enquanto, tá só entre conta do Google mesmo, o que é uma pena, mas se eles lançarem realmente uma funcionalidade para ser Outlook e Google, vai ser perfeito porque você vai ter sincronizado em um único calendário essas 2 agendas. O Google Agenda com o Outlook costuma ter alguns problemas de sincronização. Então, você ter ali um ambiente para gerenciar tanto, por exemplo,
os compromissos do trabalho, quando a gente é obrigado a utilizar o Outlook no ambiente corporativo, e os compromissos pessoais dentro ali do Google Agenda, ia ficar maravilhoso para muita gente. Mas, por enquanto, é só com e-mails diferentes, o que no próprio Google Agenda já é possível fazer, tá? A gente consegue trazer agendas específicas de uma conta do Google sincronizada com outra conta, mas aqui o que ele faz é trazer absolutamente todas as contas que você tem sincronizadas ali, que você utiliza em cada um dos endereços. Então, não é exatamente igual o que o Google Agenda faz, ele realmente conecta uma conta com a outra, tá? Bom, e já que a gente está aqui nas configurações, vamos explorar realmente? Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para vocês darem uma olhada. A gente começa aqui pelo geral. Então, aqui a gente consegue alterar a visualização do calendário. Olha, dá para incluir números da semana, isso faz muita falta para mim, muita diferença. Dá para mudar ali quando que inicia a semana, eu vou colocar na segunda-feira, que para mim eu adoro. Quando eu pressiono a tecla T, eu posso escolher ali para ir para a data de hoje, ou alinhar a vista para hoje também. São 2 opções aí que eu acho que eu não vou alterar isso por enquanto não. Reuniões. Eventos com participantes são considerados reuniões. Mostrar a próxima reunião no painel de contexto. Isso daqui é interessante. Não sei muito bem como que ficaria, a gente pode tentar dar uma olhada nisso depois. Conseguimos aqui mudar o formato de horas, eu vou preferir colocar o dia 24 horas. E dá para mudar, é claro, o tema, então eu vou colocar aqui o modo claro que eu prefiro. Olha, ficou bem legal dessa forma. Embaixo a gente tem aqui notificações, então lembretes de eventos não serão mostrados porque as notificações do navegador não estão habilitadas para o calendar.notion. Isso daqui é que o meu navegador ele simplesmente não recebe notificações, mas se eu quiser eu posso permitir isso e aí ele vai começar a de fato enviar notificações dos eventos aqui do Google não, né, do Calendar Notion. Lembretes de eventos padrão. Os lembretes de eventos padrão são configurados por calendário. Navegue até as configurações dos meus calendários. Então, isso daqui seria realmente definir quando que você gostaria de ser notificada para cada um dos calendários. E é uma coisa que você faz dentro do Google Agenda, tá bom? Aqui a gente vai para integrações. Beleza, essa primeira parte aqui é para você adicionar mais contas do Google. Eu vou desconectar aqui essa do suporte, porque eu achei que ficou muita informação, eu prefiro algo mais reduzido e vou deixar normal mesmo. Temos aqui depois conferência. Legal, a gente consegue adicionar aqui uma sincronização, né, uma integração com o Zoom para os nossos compromissos. Muito bacana. Também links personalizados, então isso aqui seria um link padrão para você criar ali nas conferências, nas reuniões que você adiciona. E aí ele comenta aqui: reuniões e disponibilidades adicionarão automaticamente esta conferência. Os eventos são considerados reuniões quando um participante é adicionado. O conjunto padrão pode ser substituído em cada calendário, selecionando-os na lista de calendários à esquerda e usando o painel de contexto à direita. Legal. Embaixo a gente tem Notion. Legal, eu consigo escolher ali qual é a área de trabalho que eu vou utilizar aqui no Calendar Notion. Eu posso adicionar mais espaços de trabalho. Nessa conta que eu criei, eu só tenho um mesmo, então vai só aparecer essa opção, mas dá para adicionar outros. E por último, a gente tem aqui o perfil, que dá para mudar a foto, mudar o nome e também excluir a conta, né? Então eu vou clicar aqui em atualizar, ele vai fechar. E aqui está começando a aparecer os meus compromissos que eu tenho aqui para essa semana 3, que eu estou gravando o vídeo, e eu consigo ocultar e também mostrar as agendas como eu comentei para vocês. Então aqui a gente já testou esse botãozinho de adicionar conta de calendário. Aqui embaixo, a gente tem adicionar uma base de dados do Notion, que é de fato a gente criar ali uma database que vai ter essa visualização de calendário para a gente começar a incluir eventos aqui. Então, eu vou fazer essa criação muito rapidamente aqui no Notion e aí a gente volta lá depois para o Notion Calendar para ver como que fica.
Bom, gente, eu criei aqui um calendário simples, é uma database que está com um layout de calendário, precisa ter esse layout para entrar ali no Google Calendar, tá? Você precisa ter uma visualização desse tipo, nem que você crie ali uma database que inicialmente comece com o formato de tabela ou de quadro ou qualquer outro formato e depois você cria uma visualização de calendário. Precisa ter essa visualização de calendário. Ele já até mostra aqui um botãozinho do lado do hoje, né? Que é para a gente abrir esse database lá no Notion Calendar. Mas aí eu vou testar, eu vou voltar para o Notion Calendar, atualizar a página e ver se ele aparece. Ele não apareceu imediatamente aqui, mas aí eu dei uma olhada e aí ele tem esse botão de adicionar uma base de dados. Então não é uma coisa que sincroniza automaticamente, pelo que eu entendi. A gente tem que adicionar a database para ela sincronizar aqui com o calendário. Então não é porque você tem calendários no seu Notion que de modo geral eles vão aparecer todos aqui no seu Notion Calendar, tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar base de dados no Notion e selecionar o calendário que a gente tem aqui, que a gente criou agora. Por enquanto, ele não mostrou nenhum compromisso, mas se eu voltar no calendário aqui e começar a incluir as coisas, então eu posso ter ali inúmeras propriedades, enfim, a gente vai criar algumas propriedades para ver como que isso fica na visualização dentro do Notion Calendar, mas vamos criar um teste aqui para a data de hoje. Eu vou adicionar aqui um evento para hoje. E aí, como essa tag aqui, eu vou colocar algumas tags padrão só para ver se isso aparece dentro do Notion Calendar ou se as propriedades realmente ficarão ocultas e a gente só vai ter, de fato, o nome ali do evento. Então, eu criei aqui uma tag chamada A Tag Está Aparecendo só para a gente fazer esse teste. E aí, eu vou voltar aqui no Notion Calendar, vou dar uma atualizada para ver se ele aparece. E olha só, a gente tem aqui como um compromisso de dia inteiro o evento para hoje. Conseguimos mudar isso, então vou colocar aqui o nome só para ver se ele altera também no Notion. E aí ele está aparecendo aqui no calendário geral, que é a database que a gente está utilizando. Conseguimos acrescentar aqui um horário para essa tarefa ou essa atividade. Então eu vou colocar aqui 2 horas para ver se ele muda lá no Notion também. Conseguimos mudar também o horário, né? Então eu vou colocar aqui o horário padrão de Brasília mesmo. Vou deixar esse aqui de São Paulo, tá? E aí, se eu voltar lá no Notion, vamos ver se isso muda. Mas vocês perceberam que ele não faz uma coisa que eu queria muito que tivesse, que é ter ali as informações, as tags, mostrando no evento. As tags, eu não sei de que modo que elas poderiam ser muito úteis, mas se a gente tivesse essa opção, eu ia fazer o máximo para aproveitar. Se mostrassem ali alguns tipos de tags dentro dos eventos, alguns tipos de propriedades aqui dentro do Notion Calendar, talvez se eles lançassem alguma funcionalidade de agrupamento de eventos, ia ser muito, muito legal, mas ele deixa assim como eu imaginava, somente o nome do evento, da onde que ele está vindo, o horário e também é a questão do fuso horário também, tá? Então, vamos ver se muda mais alguma coisa. E aqui ele tem um espaço. Eu imagino que isso aqui seja para colocar uma capa. Vamos testar? Então, olha, ele já atualizou completamente aqui, automaticamente. Eu não precisei atualizar a página do Notion, e quando eu voltei para essa página, já estava aqui com o horário que a gente tinha colocado, e também já estava com o nome que a gente tinha alterado. Eu quero adicionar uma capa para ver se aparece lá, e talvez até um ícone. Vamos ver se isso aparece lá no Notion Calendar? Então, eu vou atualizar aqui, vou selecionar o evento. Ai, gente, tem o íconezinho. Isso é maravilhoso, isso deixa tão bonitinha a agenda. Então, temos sim o íconezinho. Ele sumiu aqui por algum motivo, agora está aparecendo, legal. Então, ó, ele não aparece aqui, como eu imaginava que fosse aparecer alguma capa daquele evento, porém sim ele aparece ali o ícone, o que é bem legal. Eu imagino se ele vai aparecer ícones do Notion ou ícones personalizados que a gente coloca, mas eu acho que isso daí é o de menos para a gente mostrar hoje, essa parte da personalização, a gente precisa saber se ele é funcional e se ele vale a pena. Mas o que é legal, né? Bom, então a gente fez esse teste e basicamente é isso. Você vai ter
ali as funcionalidades, né, o calendário do Notion de modo geral, aqui dentro de uma visualização com os horários. Eu acho que a principal diferença é essa. Aqui no Notion normal, a gente não tem essa visualização por horários dentro das atividades. Então a gente consegue sim visualizar os meses, consegue visualizar as semanas e os dias, porém não dá para ter essa noção de horário realmente de atividades. Elas ficam em uma ordem específica, mas não com essa noção de volume, como um calendário normal faz. Agora vamos testar de fato a criação de compromissos aqui dentro do Notion Calendar. Eu vou talvez fazer ali uma coisa que no Google Calendar eu uso bastante, que é arrastar os itens aqui dentro de cada um dos blocos. Eu percebi que tem como fazer isso, ó. Eu estou selecionando, basicamente arrastando aqui para pegar os blocos inteiros. E aí ele já me dá essa opção para colocar o título do evento. Então, eu vou colocar aqui, gravando Notion Calendar. Perfeito. Então, eu posso selecionar aqui umas outras coisas. Ele tem sim uma recorrência, o que é bem legal. Dá para a gente criar uma recorrência personalizada, assim como é no Google Agenda. Isso já me agrada demais, porque aí a gente pode ter uma agenda específica para tarefas que talvez tenha no Notion também e apareça aqui. Tem várias possibilidades que dá para fazer, mas assim, tenta imaginar que o Notion Calendar é como se fosse um Google Calendar que tem uma sincronização que você não precisa fazer ali um monte de burocracia para ter com o Google Calendar. A gente já tentou de diversas formas fazer essa sincronização de Google Calendar com o Notion, usando aplicativos de automação, etc. E sempre era muito complicado. Então, às vezes, a gente não fazia isso, desistia da ideia, e agora tem essa possibilidade de fazer, tá? Então, você verifica dentro do que você tem no Notion o que faz sentido você usar aqui dentro do Calendar Notion. Mas a proposta é, pelo menos nesse início, de algo simples. Então eu vou colocar aqui como uma coisa sem recorrência, vou só clicar em cancelar para ele não criar essa recorrência, consigo adicionar participantes, e aí vamos ver como é que funciona isso, a gente coloca o e-mail, como é que a gente faz? Então eu vou colocar aqui meu e-mail pessoal para ver, ele já aparece aqui com muita facilidade, ó, porque eu tenho uma conta no Notion, e aí eu imagino se isso é obrigatório você ter uma conta no Notion, ou você pode marcar qualquer e-mail, dá para você enviar um e-mail para essa pessoa, como que isso funciona, meu Deus. Tá, ele não fez nada, não sei se ele está carregando ou se simplesmente não funcionou o botão. Mas beleza, depois a gente vê se isso daqui tem como funcionar mesmo. E marcar como uma participação opcional. Tá, beleza, são coisas aí parecidas com o que a gente tem no Google Calendar. Enviar convite, e aí dá para você adicionar uma conferência do Google Meet, que ele adiciona automaticamente, ou algum outro. Isso aqui é bem legal, tá, gente? Local, documentos e links. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Você consegue adicionar documentos diretamente do Notion, tá? Então, se você tem ali uma base de dados só para documentos, talvez seja legal você colocar aqui, já deixar sincronizado direto do Notion Calendar. E aí aqui ele também dá a opção de você adicionar notificações, né, os lembretes, e alterar a sua visibilidade. Então isso eu acho bem legal, gente. Clicando aqui nos 3 pontinhos, ele mostra essas seguintes opções: mostrar sobreposição do participante, eu não sei o que isso significa, recortar, copiar, duplicar e e-mail de participante. Quando a gente clica no e-mail, ele abre uma aba aí que não funciona para mim, eu não sei por que isso está acontecendo. Quando a gente clica aqui em mostrar sobreposição do participante, ele informa aqui, o e-mail não compartilha esse calendário com você. Então eu imagino aí que seja alguma coisa que a gente consegue visualizar o calendário de outras pessoas antes de marcar uma reunião, talvez seja isso. Se for isso, vai ser maravilhoso. Tenta fazer o teste aí com alguma pessoa que tem o calendário compartilhado com você, ia ser maravilhoso ter essa funcionalidade mesmo. Eu fiquei curiosa, e aí o que que eu fiz? Eu entrei no meu Google normal e eu vi que ele enviou de fato um convite para mim. Então aquela página que apareceu quando eu cliquei aqui em enviar e-mail para esse participante, é basicamente o convite que eu recebi no meu e-mail. Então ele envia automaticamente o convite por e-mail. Isso é maravilhoso. No Google também dá para fazer dessa forma, quando você marca uma pessoa em algum compromisso dá para fazer dessa forma, mas
aqui no Notion Calendar também dá para a gente fazer, o que é bem legal. Beleza, eu posso adicionar aqui uma conferência, como eu comentei para vocês, e aí uma coisa que ele pede é para você enviar uma atualização desse convite. Então, basicamente se você não criou o link antes de marcar essa pessoa, você vai precisar enviar uma atualização para essa pessoa receber o link. Então, você clica aqui em enviar atualização, e aí ele manda lá por e-mail daquela pessoa um link, um convite atualizado já com o link da reunião. Então, é muito parecido com o Google Agenda. Se você não fizer essa atualização, quando você clicar aqui no meio da tela, ele vai te mandar ali uma mensagem do tipo, você precisa atualizar ali o seu compromisso, ou você vai descartar qualquer tipo de alteração. Então não tem como a gente talvez perder ali as alterações que a gente fez, porque ele pede para você salvar antes de sair dessa página. A gente precisa selecionar o calendário específico. Então aqui eu criei em um calendário meu do Google Agenda, mas se eu quiser que isso apareça dentro do meu Notion, eu preciso colocar aqui nessa database, e aí eu posso alterar aqui o anfitrião, que vai ser o meu outro e-mail, e aí sim ele vai aparecer lá no meu Notion. Então a gente pode atualizar aqui a página, ele nem precisou atualizar, que ele já apareceu, né? Então, ó, aqui vai aparecer o compromisso e eu consigo incluir coisas aqui dentro. Então, uma informação muito importante para esses agendamentos, essas tarefas aparecerem de fato no seu Notion normal, que é essa visualização aqui, para você colocar coisas aqui dentro, tags, etc., você precisa incluir a agenda, a database de fato. Então, pense como se cada database com a visualização de calendário fosse de fato uma agenda que você consegue ali criar uma sincronização. Então, você pode ter inúmeras agendas, como, por exemplo, uma agenda você pode ter uma agenda de conteúdos que você produz talvez para a internet, se você for um produtor de conteúdo, e aí você vai sincronizar com o seu Notion Calendar e vai ter um fácil acesso a essas agendas que vão ter mais informações. Então tem inúmeras opções que dá para a gente fazer, mas é para manter por enquanto nesse simples de você só vai ter acesso aos compromissos os compromissos e as tarefas, vai ter essa noção de tempo aqui no Notion Calendar, que fica em um aplicativo à parte ou em uma guia à parte. Eu queria muito que fosse tudo na mesma ferramenta, mas possivelmente talvez eles tragam essas inclusões aí na mesma ferramenta ou não, né? Depende muito dos desenvolvedores, mas eu acho que ele tem essa proposta, gente. Eu acho que o Notion ele é bom sim, e a gente está fazendo aqui de uma forma muito simples, tá? A gente está mostrando só o simples do Notion Calendar, que é realmente ter essa visualização de horários para você ter noção dos compromissos, as sincronizações com databases e tá em um formato simples. Mas isso aqui pode ser muito poderoso se a gente utilizar, por exemplo, projetos para organizar isso. Então vamos ver se a gente consegue verificar ali como que ficaria um projeto que a gente coloca numa linha do tempo, talvez, dentro do Notion Calendar, se ficaria muito diferente ou se é exatamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Então, o que que eu fiz? Eu criei uma tabela simples com projetos aleatórios e uma data de realização, que é o processo em que eu vou estar trabalhando nesse projeto, e depois uma data de conclusão. Por que que eu criei 2 datas? Porque eu vou querer ter uma visualização de quando que eu concluí cada projeto e o momento em que eu estou realizando eles. E para isso eu vou precisar de 2 visualizações de calendários. Então aqui dentro dessa tabela de projetos, eu vou adicionar uma visualização nova, que vai ser ali em formato de calendário, e aí eu vou selecionar que eu quero que apareça a data de conclusão daquele projeto, e aí eu vou criar uma exatamente igual para a data de realização. Então, adicionei aqui 2 visualizações, que seria realização e conclusão. Eu vou adicionar um compromisso aqui, um evento, que seria o projeto de fato. Na verdade, eu vou entrar aqui na tabela principal, então eu vou colocar aqui o nome do projeto, eu vou colocar que ele inicia até aqui, ele inicia dia 23 de janeiro e ele vai terminar ali aproximadamente dia 6. E aí eu concluí ele de fato, o tempo que eu concluí ele de fato foi aqui dia 25, só para a gente conseguir visualizar isso rápido. Aí eu vou voltar
aqui no Notion Calendar, vou adicionar aqui mais opções. Então, bora lá, vamos adicionar aqui uma nova opção clicando nos 3 pontinhos, adicionar base de dados no Notion, e aí vamos ver se ele aparece aqui as outras databases. Eu vou atualizar a página, porque ele não entendeu ainda que tem essas novas opções. Vamos ver se ele aparece aqui. Perfeito, atualizei a página e aí ele apareceu aqui o database de projetos, e aí eu posso selecionar as duas visualizações que eu comentei com vocês. Então eu vou primeiro começar com a data de realização, e aí ele aparece aqui, ó, o nome do projeto, que é o que a gente colocou nessa parte aqui, ó. No momento em que eu estou executando o projeto, ele fica nessa cor laranja forte. Esse aqui tá escrito Untitled, é o que a gente criou aqui sem querer, né? Então eu vou excluir só para não aparecer essa parte. E aí a data de conclusão de fato, vamos adicionar para cá. Então, clicar aqui nos 3 pontinhos, adicionar base de dados do Notion, projetos e conclusão. E aí eu quero que ele apareça isso no dia que a gente colocou, que é dia 25 de janeiro. Então vamos ver se ele aparece aqui. Eu olhei para isso daqui e pensei, ué, cadê a data de conclusão que eu coloquei? Eu queria que aparecesse tanto a data de conclusão quanto a data de realização. Ele está aqui, porém a gente não está enxergando. Tem 2 compromissos que estão pegando aqui porque estão vindo de uma mesma database. Se eu arrastar isso daqui só para separar, ele mostra exatamente aqui, ó, o nome do projeto 1, que é o mesmo compromisso, porém aqui, na verdade, ele está aparecendo a data de conclusão e depois a data de realização. Então, o formato em que eu coloquei ali de realização e você colocar aqui uma data de término, por exemplo, talvez ele não funcione muito bem com esse estilo aqui de data de realização e data de conclusão, que foi um exemplo fictício aqui, só para a gente treinar, para ver como que ficaria esse controle de prazos aqui para projetos. Então ele não ficou muito bom dessa forma, ele apareceu aqui, e uma coisa que é bem importante, tá? Aqui a gente tem 2 databases com o mesmo nome, que significa que temos uma mesma database com visualizações diferentes. Eu não encontrei nenhuma forma da gente renomear isso, a gente só consegue mudar de fato a cor desse calendário para ter essa diferenciação. Então você teria ali uma espécie de código de cores para poder identificar quais são os diferentes tipos de calendários de uma mesma database. Esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, talvez ele seja ali uma fraqueza que a gente tem encontrado ali no Notion Calendar, uma possível fraqueza, ou simplesmente foi só um exemplo ruim, mas a gente conseguiu ver o que que dá e o que que não dá para fazer. Então, talvez ele ter 2 calendários de uma mesma database não seja a melhor opção, né? Mas tem como a gente fazer sim, apenas usando ali o famoso color coding, tá bom? Para tarefas, seria exatamente da mesma coisa, porque a funcionalidade de calendário é a mesma. Então, se a gente fosse, por exemplo, adicionar tarefas com uma recorrência diária, semanal, a gente conseguiria incluir aqui, mas vamos testar primeiro se no Notion Calendar dá para a gente incluir ali as tarefas com uma recorrência diretamente no Notion, usando, por exemplo, os próprios templates, as recorrências que tem ali nos templates, para ver se ele aparece aqui. Não sei se vai aparecer, mas vamos testar. Então eu criei aqui uma database para tarefas que está com a visualização aqui de calendário, e aí eu acrescentei um template que repete todos os dias no horário próximo aqui que eu estou gravando esse vídeo, para que ele consiga aparecer já na hora quando criar ali uma tarefa. E o nosso propósito é realmente ver se ele acrescenta tarefas dentro dessa visualização que tenham vindo ali de uma automatização de recorrência que a gente tem ali nos templates de Notion. Então vamos fazer aqui a sincronização e vamos ver se ele aparece de fato as tarefas para a gente. Essa tarefa recorrente aqui, ela foi criada por um template automático. Então, voltando aqui no Notion normal, eu tenho esse template chamado tarefa recorrente, e aí eu coloquei ele para repetir no mesmo horário sempre, tá? Para ele poder aparecer no meu calendário. E ele apareceu. E, inclusive, eu não consigo nem mudar o horário desse compromisso aqui, porque ele vai acontecer no horário específico por causa dessa configuração que eu incluí aqui no Notion normal. Então, se eu quisesse fazer algo em que eu pudesse escolher os horários de fato, eu não poderia utilizar essa função aqui de visualizar por
data em que foi criada aquela tarefa. Então, eu mostrei aqui o calendário com esse formato criado em, e não a data especificamente. Se fosse a data, eu selecionaria qualquer data e qualquer horário, e aí ele ficaria muito mais flexível no calendário. Isso nos dá opções de criar ali tarefas relacionadas a hábitos que têm um horário específico para acontecer e elas já vão repetindo ali. Você pode criar elas tanto no Notion quanto aqui no Notion Calendar também. E assim, gente, nós mostramos aqui umas funcionalidades básicas do Notion, e ainda falta a gente explorar um pouquinho mais do básico da ferramenta, mas tem inúmeras possibilidades que talvez a gente consiga aqui trabalhar com esse calendário, que a gente fazia um controle ali, uma gestão de projetos profissionais, então fazer o acompanhamento desses prazos e entregas de projetos, agendamentos de reuniões e conferências com a equipe, registros de eventos importantes como lançamentos ou eventos de marketing, se faz sentido dentro da sua realidade. Para um planejamento acadêmico, a gente pode colocar programação de aulas, palestras, seminários, acompanhamento de datas, entrega de trabalhos e provas, agendamentos de sessões de estudo e revisão. Vocês entenderam que ele é um calendário mesmo, e que o que a gente pode fazer é adicionar os compromissos no Notion Calendar para depois, no Notion normal, a gente incluir informações a mais ali dentro dos eventos. Então, ele depende de ter uma visualização em calendário, e não é uma ferramenta assim que é extremamente poderosa para gerenciamento de projetos, porém para prazos de modo geral, como qualquer outro calendário, ele é perfeito, ele tem uma visualização legal, ele funciona, então a gente pode dar uma explorada aí mais à frente sobre maneiras práticas, de fato, do que a gente pode organizar aqui dentro do Notion Calendar. Eu acho que esse vídeo seria mais uma introdução aí de como usar a ferramenta, né, que eu aprendi junto com você, a gente explorou juntos como utilizar essa ferramenta, e eu acho que a gente, para finalizar, precisa mostrar ali as informações mínimas de um calendário que tem a mesma coisa ali no Google Calendar, para quem está acostumado a utilizar, mas aí a gente volta aqui para o Notion Calendar para ver as outras opções básicas que a gente pode trabalhar. Então, voltando para cá, a gente tem como adicionar ali o atalho W para ter essa visualização semanal. E lembra que eu fiz a configuração com você, que eu queria que minha semana começasse na segunda-feira. Então, isso é uma coisa que não vem de padrão. Você tem que entrar aqui nas configurações. Então, você clica aqui em GS, os dois juntos, para aparecer as configurações. Se você colocar o H e o S, tem como você marcar horários disponíveis para agendamentos, o que é uma coisa bem legal. Então, aqui eu vou querer fazer, posso fazer reuniões, aqui eu tô livre, aqui nesse horário eu tô livre, e aí você pode adicionar esses períodos de disponibilidade. Depois você clica aqui em criar, que meio que são horários de reserva para agendamentos de outros compromissos. E aí você pode reservar esses horários para marcar reuniões com outras pessoas, etc. Então, isso é com os atalhos H e o S. Aqui ele mostra outros tipos de atalhos, que seria o menu de comandos, que é onde a gente mostra todos os comandos que a gente pode utilizar aqui no Notion Calendar, que é o Ctrl K. E aí, ó, ele mostra aqui compartilhar disponibilidades, reunião com, mostrar base de dados do Notion, mostrar calendário de colegas de equipe, criar evento, vá para alguma data específica, ir para hoje, alinhar hoje à esquerda na visualização. Ele tem muita coisa aqui que dá para fazer. Ele mostra exatamente os atalhos, tá? Só você digitar aqui o menu de comando, que é Ctrl K, e aí ele mostra aqui as quantidades de comandos que você pode utilizar. Então, vocês podem observar que em torno de todo o aplicativo, ele já mostra ali com os quadradinhos o que significa, né? Qual que é o atalho que você pode colocar para fazer aquela funcionalidade específica. Então, gente, de modo geral, o Notion Calendar, ele tem essa proposta. Tem muitas coisas que dá pra gente fazer. Eu acho que isso daqui não é o último vídeo que a gente vai fazer com relação ao Notion Calendar, é só realmente uma introdução sobre como que é a carinha dele, como que ele fica. Quando a gente coloca ali vários eventos, ele fica dessa forma, então a gente incluiu aqui também diferentes tipos de databases. Não é o último vídeo que a gente vai fazer com relação ao Notion Calendar, eu acho que quando a gente começar a usar ele na prática para
para projetos e para outras informações, a gente vai de fato descobrir o poder ou as limitações dele, mas por enquanto a gente teve aí uma pequena introdução desse aplicativo novo. O que que você achou? Você tem ideias do que você pode fazer usando esse calendário? Escreve aí nos comentários, a gente adora ler os comentários de vocês. E é isso. Eu gostei bastante do layout dele, da visualização dele. Eu acredito que ele não é tão diferente do Google Calendar, então eu ter esse trabalho de ter que gerenciar 2 aplicativos ao mesmo tempo para colocar as coisas, tudo bem que ele é sincronizado, então eu posso manter ali no meu Notion, e esse é o ponto positivo que talvez me faria migrar para o Notion Calendar de vez e talvez deixar de utilizar o Google Calendar só para talvez criar eventos diretamente no Google Calendar e usar como visualização principal o Notion Calendar. Ainda não sei, estou com o pé atrás, porque apesar de ele ser muito bonito, etc., eu estou muito acostumada com o Google, então eu não sei se eu vou de fato deixar de utilizar o Google Agenda para ter ali um terceiro aplicativo de gerenciamento de calendários. Eu acho que assim, de modo geral, para mim, o melhor cenário seria eu ter isso diretamente no Notion. Então, eu continuar com apenas 2 aplicativos e organizar, né, criar compromissos novos no Google Calendar para que eles apareçam ali no meu Notion diretamente no mesmo aplicativo. Talvez até ter uma inclusão de database onde, dentro daquela visualização de calendário que a gente tem, a gente consiga ver os horários. Isso para mim seria o melhor dos cenários mesmo, mas não posso julgar ainda, porque eu ainda preciso testar essa ferramenta, usar muita informação ali real, não coisas fictícias que a gente coloca só para testar a ferramenta. Então, colocar ali talvez um controle de projetos e colocar questões, talvez, de gerenciamento de contas, porque eu tenho um sistema financeiro no meu Notion, então talvez faria sentido. Enfim, tem muitas possibilidades que dá para a gente trabalhar. Mas e aí, o que que você achou? Escreve aí nos comentários.